Bom dia a todas e todos, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, o início de uma semana acalorada, não só aí nos debates dos outros programas, mas no mercado e na nossa agenda econômica e política. Então, essa semana promete, então a gente vai trazer um pouco dessas perspectivas, o que o mercado está esperando no curto prazo, o que o mercado está esperando por meio do relatório Focus. Então, no curto prazo é mais para o termômetro da Bolsa, para a expectativa da semana, mas também aí o que o mercado está esperando em relação aos nossos indicadores macroeconômicos, o que se espera desse corte de gastos iminente para ser divulgado. Então tem muito assunto para a gente falar com vocês. Eu vou explicar um pouquinho o que está acontecendo com o dólar. Foi um questionamento que recebi durante a semana passada e durante o finzinho da semana. Então a gente vai explicar o que está assim acontecendo. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira, dia da gente saber como o mercado passou o fim de semana. E o fim de semana do mercado continua bem triste, viu? Porque ele está azedo de novo, voltando à mesma narrativa de sempre. A gente vai falar sobre isso. Também tem termômetro da Bolsa. O Haddad não pode nem mais viajar, porque senão aí o risco fiscal aumenta. A gente vai falar sobre isso, essas especulações, que até agora são só especulações, deixa eu deixar bem claro isso aí. Não tem nada de concreto aí sobre os cortes de gastos, então tem bastante assunto para a gente falar hoje, né? Mas a gente já pode passar aqui pela nossa agenda para saber o que o nosso telespectador vai encontrar nessa manhã, né, Débora? Agenda essa de uma semana que eu falei que vai ser bem recheada e uma agenda recheada na própria segunda-feira. Então vamos começar aí pelo balanço da Klabin, que já foi divulgado, né? Ia ser divulgado antes da abertura, então já foi divulgado, e da AIG também nos Estados Unidos. A FIP, o IPC, né, divulgou a FIP de outubro e a gente tem aqui, desculpa, a FIP divulgou o IPC de outubro, tá trocado aqui, então vamos lá, porque a gente tem outras coisas na agenda. E a Alemanha teve ali o seu dirigente do Banco Central Europeu, Joachim Nagel, participando de uma cerimônia. E a partir das 8 horas a gente começa a ter os indicadores aqui do Brasil de uma forma mais presente. Então, temos o IPCS Capitais de outubro, indicador de antecedentes de emprego também, medição da FGV de outubro, e relatório Focus semanal às 8h25. Na sequência, a gente tem o Departamento do Comércio trazendo as encomendas à indústria de setembro nos Estados Unidos, e a S&P Global vai trazer o PMI Industrial Global. Então, depois de medidos os PMIs, os índices dos gerentes de compras dos países, hoje a gente tem a medição global até para ver como é que os países estão em relação à média de uma forma geral. Às 14h05, o presidente do Banco Central, o Bob Fields, o Roberto Campos Neto, participa de um painel no evento da GPI. Então ele está num momento de silêncio, ele não pode falar sobre política monetária, mas ele vai lá participar de um evento para falar sobre setor de pagamentos. Às 10h45, na China, sai o PMI composto e de serviços final. Aqui aquela medição também da S&P Global. Agora a gente começa a entrar nos índices dos gerentes de compras do setor de serviços e o composto. Então a gente vai ter essa divulgação aqui do Brasil na sequência, não hoje, mas amanhã. E depois do fechamento tem uma série de balanços do setor financeiro. Então tem balanço BB Seguridade, balanço do Itaú Unibanco, até se quiserem passar aí, balanço da TIM Brasil, que não é do setor financeiro, mas também sai hoje. A Bolsa hoje muda o horário de funcionamento, coisa importante aí, ela passa a fechar às 5:06 por conta do final do horário de verão nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a nossa Bolsa segue o horário de verão dos Estados Unidos. Então, quando eles estão em horário de verão, a Bolsa fecha um pouco mais cedo e quando o horário de verão acaba, ela passa a fechar um pouquinho mais tarde. Tem reunião do Eurogrupo na zona do euro durante o dia e hoje tem uma reunião do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo da China, lá na China, reunião do governo chinês, que também tem muita expectativa em cima, mas isso é assunto para daqui a pouquinho na Ásia. E hoje o Japão não funcionou, porque lá é feriado.
Débora, eu adorei esse presidente do Banco Central independente aí, que em períodos de quarentena que não pode fazer nada, vai em evento, mas tudo bem, né? Ele pode fazer tudo, é o melhor presidente da história do Banco Central, né? Eu nunca vou entender um negócio desse. Mas vamos lá para a nossa fala sobre bolsas aí, porque o mundo todo está meio apreensivo nessa questão aí de amanhã, Estados Unidos lá com eleição, para onde que vai o mundo. Tem super quarta também, né, essa semana, então olha que beleza. Mas a Ásia, aí você teve essa reunião da China, né, das lideranças lá do Partido Comunista, e parece que pelo menos o mercado lá na Ásia ficou bem otimista aí, que vai trazer novas políticas fiscais, novos incentivos. Então explica o que está acontecendo, Débora. Essa semana, como eu falei, é uma semana muito importante de uma forma geral. Por quê? Tem a decisão de juros aqui e nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de super quarta. Então, vai ter a decisão de política monetária lá nos Estados Unidos e a decisão de política monetária aqui no Brasil. A expectativa é que se corte os juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual e que suba juros aqui no Brasil em 0,5%. Então, só por isso a semana ela já ganha um peso. Além disso, a gente tem balanços corporativos saindo aqui no Brasil e também algum resquício nos Estados Unidos. Então, uma semana marcada por esses resultados corporativos e pelos juros, só que não para por aí. Se a gente for pegar na agenda internacional, tem eleição nos Estados Unidos, né, e essa corrida presidencial que pode mexer sim com os outros países, não só com o dólar, mas com uma série de fatores. Então isso está muito no radar, então a eleição acaba amanhã e isso acaba trazendo uma volatilidade maior para o mercado de uma forma global. E aqui a gente está falando da Ásia, que também sofre com essa volatilidade. Além de tudo isso, hoje tem a reunião, como eu falei, das 10h45 da noite aqui no horário ocidental, a gente tem a reunião da China, do governo chinês. E o mercado está com bastante expectativa do que deve sair dessa reunião lá em Pequim. Então, o mercado voltou aí suas atenções para essa reunião do governo chinês, esperando aquelas medidas de estímulos que já foram anunciadas no pacotaço, mas talvez um detalhamento maior ou outras medidas para estimular a economia chinesa, ainda mais no momento de definição eleitoral nos Estados Unidos, porque dependendo do candidato que ganhar por lá, a China já avisou que o pacote também pode mudar. Então, se for Donald Trump, eles devem colocar mais dinheiro na economia, até por conta das barreiras que devem ser feitas e tudo mais. E se for a Kamala Harris, talvez um pacote um pouco menor seja divulgado. Então, eles estão também nessas expectativas, então mexendo aí com todo o mercado, as eleições dos Estados Unidos, não só com treasuries, não só com dólar. Então, o próprio governo chinês já falou sobre isso. Então, uma semana marcada por muitos fatores. E a China acabou, né, na verdade aqui eu vou colocar o Xangai Composto, a Ásia de uma forma geral, ela subiu hoje, as bolsas foram para o terreno positivo, as que estavam abertas, porque o Nikkei 225 não operou, mas o Xangai Composto, ele subiu aí mais de 1%, subiu 1,17%, justamente nas expectativas por esse pacote que deve ser anunciado hoje, ou o detalhamento desse pacote que deve ser anunciado hoje depois da reunião. Junto a isso, a expectativa pelas eleições dos Estados Unidos também ganha um peso agora nessa reta final. Então, o mercado asiático olhando muito para esses dois pontos, o mercado global, eu diria, olhando muito para esses dois pontos, numa semana bem desafiadora. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando formos passar aí pelo termômetro da Bolsa, mas já dá para ter uma ideia que os mercados estão respondendo bastante a esses dois elementos, até pelo spoiler aí do lado que mostra a nossa Ibovespa subindo, algo que a gente não via há bastante tempo. Mas tem outros pontos por aí, então a gente explica daqui a pouquinho. Sim, vamos agora então falar aí do nosso querido amigo mercado, o que ele está achando, né? A gente é obrigado a tentar saber o que o mercado está achando, a gente não perguntou nada, mas ele sempre responde, né? Você tem o boletim Fox sendo divulgado nessa manhã e mais uma vez o mercado azedo, querendo corte de gasto, forçando, colocando o dólar nas alturas para tentar ser ouvido, né? Uma criança mimada, nosso amigo mercado. E o que ele está fazendo então? Ele está forçando aquela narrativa que a gente está falando aqui semana após semana. Já falei assim que se um dia eu faltar aqui numa segunda-feira, é só o pessoal pegar aqui um VT de que eu falei na última semana, que a narrativa não mudou em nada, a narrativa continua a mesma, né? De que
O Brasil está crescendo acima do que pode, porque está crescendo de forma artificial, puxada por gastos fiscais elevados, e isso aí vai acabar gerando uma inflação de demanda muito forte. Com isso, você tem então a expectativa de que rompa a meta de 4,5%, então o máximo que teoricamente a gente poderia ter de inflação é 4,5%, senão o Campos Neto tem que escrever cartinha para se explicar. E por causa disso você tem que ter uma política monetária mais agressiva, então tem que ter uma maior taxa de juros para controlar esse excesso de demanda acima da capacidade produtiva do Brasil. E o relatório Focus está mostrando justamente isso. Quando a gente vê aqui os dados do relatório Focus, que é essa arte que a gente está mostrando aqui, ó, a gente vê mais uma vez o relatório Focus aumentando a expectativa de inflação. Você tem então que agora chega em 4,59, a meta é 4,5. O próximo ano ele também está aumentando bastante a expectativa de inflação, mesmo com uma Selic mais elevada, e isso vindo daqui, desses 3,1%. Está crescendo de forma artificial na visão do mercado, porque a gente está gastando muito, por isso que o Haddad não pode nem viajar, tá, gente? Porque tem que cortar tudo, tem que cortar todos os gastos. Onde já se viu, né? Um país numa situação dessa e o ministro está fazendo viajando, né? Então, basicamente, isso aí que está acontecendo. Aí você vê, para esse ano não tem mudança na Selic esperada, até porque só tem mais 2 reuniões, e nessas 2 reuniões deve ser meio ponto percentual, o mercado já aceitou isso de bom grado, talvez ele comece a forçar para um aumento maior na última reunião, mas eu espero que não, né? Que aí seria muita cara de pau do nosso amigo mercado para isso. E a volta da Selic, ou seja, a Selic no próximo ano teria um espaço muito, mas muito pequeno para cair, chegando só em 11,5%. Uma Selic assim de país que está com crise econômica brava, assim, Argentina, Rússia, é um risco muito grande, porque se a gente for pegar aqui a diferença é de quase 7% aí de taxa de juros reais, então nenhum país acaba dando tanto assim aí para o seu rentismo, né? E com isso eles estão pressionando via dólar. Agora estão acreditando que o dólar deve fechar em 5,50 esse ano e no próximo ano em 5,43. Então o que eles fazem? Eles operam no dólar para conseguir fazer com que a inflação aumente, fazendo com que você tenha então uma maior taxa Selic e forçar a narrativa de que o país está crescendo demais. Então, de novo aí, é o nosso querido amigo mercado aí forçando a barra e mostrando aí que entrou em guerra de vez aí com a realidade, porque ele quer forçar essa visão de que o Brasil não está indo bem na economia, Débora. Eu nem vou comentar muito aqui sobre o relatório Focus, porque daqui a pouquinho a gente vai falar só de dólar e a gente ainda vai falar dos cortes de gastos e de toda essa pressão em relação ao fiscal que o mercado está exercendo. E eu acho que isso vai acabar fechando o raciocínio de uma forma bem abrangente. Então eu vou passar já para o próximo assunto, que é o termômetro da Bolsa. E o termômetro da Bolsa são as expectativas do mercado para o curtíssimo prazo. Então é para o finzinho da semana e principalmente em relação à nossa renda variável. Nossa renda variável ela também está sofrendo muito por conta dessa alta dos rendimentos dos títulos de dívida aqui no Brasil. Então, se a gente tem uma alta nas expectativas dos juros, o mercado ele vai ter um apetite menor pelo risco e o recurso ele vai para os títulos de renda fixa. Se a gente tem isso aliado a uma taxa de juros alta nos Estados Unidos, ou uma perspectiva de alta nos juros dos Estados Unidos, o recurso também sai da nossa renda variável e vai buscar segurança lá. Então, é o porto seguro dos recursos, o recurso sai daqui e vai buscar ganho nos títulos de dívida dos Estados Unidos e na nossa renda fixa, que está com ganho muito elevado, muito maior aí do que expectativas para alguns ativos domésticos. Então, isso enxuga o apetite pelo risco. O recurso sai da Bolsa e vai buscar ganho nesses mercados. E é isso que vem acontecendo. É isso sem contar aí com essa aposta contra o real, mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Na semana passada, a expectativa era de alta para 42,86% dos entrevistados e essa mesma expectativa tinha ali na estabilidade. Então, 42,86% dos entrevistados também esperavam que a Bolsa fosse ficar estável, no 0 a 0, nem ganhando e nem perdendo. E só 14,29%, aqui tem uma questão de arredondamento, tá, gente? Mas 14,29% dos entrevistados acreditava que a Bolsa ia cair. A Bolsa caiu
e caiu bastante. Então, a expectativa majoritária estava errada. Ela caiu 1,36 na semana passada e para essa semana a gente volta a ter a perspectiva majoritária de alta na nossa bolsa, algo que não era visto desde o comecinho de outubro, que a gente não vê uma expectativa majoritária de alta para o final da semana. Então, nessa semana que a gente enfrenta vários desafios, não tem eleição nos Estados Unidos, tem super quarta, tem também ali a questão fiscal que não sai do radar, e a gente vai falar disso no nosso próximo tópico. Tudo isso está influenciando o mercado a achar que a Bolsa vai fechar em alta, mesmo com os desafios aí, mesmo com a eleição em vista nos Estados Unidos e mesmo com a super quarta. Por quê? Porque o mercado está apostando fortemente que o pacote do corte de gastos sai nessa semana. E o mercado só está olhando para isso. A gente tem pressões vindas de vários lados, melhoras e arrefecimentos também acontecendo fora do Brasil, mas o mercado está focando mesmo nessa questão fiscal, já não é de hoje. Antes mesmo de eu sair de férias, a gente já estava falando disso, eu voltei de férias e a gente continua falando do mesmo assunto. O mercado está colocando um peso bem exagerado nessa questão fiscal e nessa pressão vinda daí. Eles querem que o corte seja grande, então eles estão colocando todo o peso nisso. Então, se o pacote agradar, o que eu acho que é impossível, porque nunca vai se agradar o mercado, mas se o pacote agradar ou for mais ou menos na magnitude que eles esperam, provavelmente a nossa bolsa suba, porque a gente vai ver um arrefecimento tanto de dólar quanto de taxa de juros futura. Mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, o mercado está apostando sim, está acreditando, 62,5%, que a bolsa sobe essa semana, passando por todos esses desafios e muito por conta aí desse pacote que a gente vai explicar agora, né, André, essas expectativas. Explicar não é bem a palavra, porque não tem. Não tem nada, para falar a verdade. O que a gente vê aí é mais um desejo, né? São especulações, né? E especulação é uma coisa interessante, porque quando a gente vê especulações e a gente não sabe de onde que vem essas especulações, a gente vê mais qual que é o desejo que o mercado tem, de onde vem os cortes, de tudo do que outra coisa. A gente tem aqui, por exemplo, corte de gasto, abono salarial, BPC, seguro-desemprego, Fundeb. Não teve nada de oficial até agora sobre isso, inclusive falas fortes contra a questão de seguro-desemprego, aí do próprio ministro Luiz Marinho. Então, o que a gente tem é basicamente isso. O que se sabe até agora é o quê? Que você está tentando reduzir essas despesas obrigatórias, redesenhar algumas políticas públicas e realizar um controle de pagamento de benefícios específicos. Então, nada além disso aí. Então, não dá para a gente falar se vai ser no seguro-desemprego, se vai ser no Fundeb, não tem nada por enquanto, né? Mas a gente vê qual que é o desejo no mercado, é atacar principalmente algumas questões aí bem estruturais na questão do emprego. Aliás, saiu inclusive, né, uma matéria esses dias aí falando justamente aí que você estava com desemprego tão baixo em alguns setores que você estava tendo que ter rotatividade de mão de obra, ou seja, um trabalhador de construção civil trabalhando num prédio e indo para o outro, uma pessoa que é costureira aí trabalha alguns dias numa planta e vai no outro. Então parece que o mercado quer o quê? Realmente aumentar um pouco o desemprego. É isso que o mercado está querendo, né? Mas e por isso que ele está também tentando forçar querendo forçar esse corte de gastos aí. Primeiro porque ele quer a garantia de que você tem, então, dinheiro sobrando para o pagamento dos juros, mas essa discussão nem faz muito sentido porque a gente é soberano na emissão de nossa moeda e nossa dívida é nossa própria moeda. Então nunca que vai acontecer do Brasil dar calote, esse é um ponto que é pacífico. Segundo ponto também é sucatear cada vez mais as estruturas do Estado, justamente pelo fato de que o Estado é um grande competidor, por exemplo, na saúde. Os planos de saúde não gostam do SUS, eles querem cada vez um SUS mais enfraquecido para vender mais plano de saúde vagabundo e picareta aí para vocês. O setor de educação também não gosta da educação fundamental grátis, da escola pública, da Universidade Federal e tudo mais. Não, eles querem que isso fique sucateado para eles venderem para vocês aquelas apostilas lá para passar em vestibular. Então é isso que eles querem. Então, esse é o segundo ponto muito importante. O mercado quer um pouco mais, quer sucatear cada vez mais as estruturas. Está mal acostumado com 6 anos aí que veio aí de conseguir tudo que as benesses que Temer e Bolsonaro não deram, né? Então eles estão mal acostumados. E o terceiro ponto aí é que eles ganham muito dinheiro aí
com essas especulações, porque aí eles podem colocar o dólar na onde eles quiserem, pode forçar uma Selic mais elevada, a nossa mídia compra tudo, compra essa visão liberal de economia, sem discutir nem nada. Então, basicamente, é essa a visão que a gente, essa é a lógica por trás aí do que a gente tem aí desse esboço aí do corte de gastos, que o mercado está forçando e forçando muito e já avisou que se não for 30 bilhões ele não vai gostar, né, Débora? Exatamente, a expectativa é essa, é em torno de 30 bilhões de corte e já avisaram de antemão. Se não for os 30 bilhões, se o corte não for esse, aí você pode já esperar que vai vir pressão de todo lado, como se já não tivesse. Mas eles já avisaram que a expectativa é essa. Então, se ficar muito fora disso, o mercado vai torcer o bico, vai chiar, não vai gostar. E aí a gente entra em um outro ponto, que era justamente no que eu estava falando lá no começo. Porque o dólar ele subiu bastante nessa última semana. Faz tempo que a gente não vê um arrefecimento do dólar. Hoje ele está dando um pouco de trégua, mas a gente vem vendo o dólar, né, e vem acompanhando esse dólar escalonando. E esse dólar escalonando, ele está muito ligado a tudo isso. Por quê? Se a gente tem um mercado pressionando para um corte de gastos que favorece o próprio mercado, tá? Aqui a gente tem que olhar uma notícia e olhar um veículo quando ele fala esse tipo de coisa, pensando a quem ele está fortalecendo o discurso e a quem esse discurso favorece. Então, eu acho que esse é um ponto que precisa ser pensado, principalmente quando a gente fala de corte de gastos ou esse tipo de narrativa. Por quê? Desde a metade do ano, talvez até um pouco antes, talvez um pouco antes do racha no Copom, a gente vem falando do mercado pintando um cenário de risco fiscal. Então, esse risco fiscal ele não está sendo pintado a partir de agora. Ele já está sendo construído ali há muito tempo. Agora, essa questão do corte de gastos está muito em pauta porque está para ser divulgada. Então, o mercado está forçando para que seja feita a sua vontade. Então, seja por meio do relatório Focus, que acaba sendo um garotinho de recados do mercado financeiro, seja por meio das notícias que são veiculadas aí nos principais veículos, que acaba fazendo com que as pessoas comprem essa ideia também, mas o mercado está forçando para que a sua vontade seja satisfeita. E qual é a sua vontade? Maior corte de gastos possível. Eles falam em 30 bilhões, mas se for mais, eles vão querer mais. Eu acho que, na verdade, agradar o mercado nunca vai. Então, mesmo que seja dentro da perspectiva do mercado, daqui a pouco eles vão estar cobrando em outro ponto. Porque é justamente isso que o André está falando, um sucateamento do serviço público, um sucateamento da educação, um sucateamento da saúde favorece os grandes conglomerados que eles estão onde, no final das contas? Negociados no mercado financeiro. Então, os grandes conglomerados da educação, da saúde, querem que essas estruturas sejam mesmo mais sucateadas possíveis para eles poderem prestar os serviços deles com uma qualidade muitas vezes duvidosa e cobrando de você. E isso vai fazer com que eles tenham alta na bolsa. E a gente tem que saber dividir isso. O que é bom para a população e o que favorece só o mercado financeiro. E muitas vezes as notícias confundem isso. E aí a gente começa a ver, por exemplo, notícias sobre o dólar. E muita gente me perguntou, Débora, de onde vem essa alta do dólar? Até nos comentários aqui no chat ou nos vídeos, o que está acontecendo com o dólar, que ele chegou a quase 5,80, até passou um pouquinho em alguns momentos de negociação dos 5,80, o que está acontecendo? O dólar ele é uma forma dessa pressão acontecer. Então, se o mercado quer se fazer ouvido e quer ser ouvido, não só ouvido, mas satisfeito, uma das primeiras variáveis que ele vai começar a especular é com o dólar. Então, ele começa a apostar contra a nossa moeda, porque na visão, ou na justificativa do mercado, ele está se protegendo, ele está tomando posições defensivas, porque ele acha que aqui está trazendo muito risco fiscal, e por isso uma coisa está muito ligada na outra. O risco fiscal está muito elevado, então eu vou me proteger em moeda estrangeira. Eu vou me proteger em qual moeda estrangeira? Vou me proteger no dólar. Então ele começa com essa justificativa, mas de uma certa forma ele está apostando contra a nossa moeda. Se a gente tem uma alta do dólar, o que vai acontecer, que a gente já viu até no relatório Focus? Começa uma projeção de uma inflação mais alta. Por quê? Custos em dólar impactam nos preços. Então, aqui já tem uma justificativa para aquela elevação da inflação. E como é que a gente vai controlar isso? Vamos subir, então, a taxa Selic, porque aí atrai capital estrangeiro, porque diminui ali. E aqui é o mercado financeiro, tá? Eu estou trazendo as justificativas do mercado financeiro. Diminui aquela diferença
entre a nossa taxa de juros e a dos Estados Unidos, que provavelmente vai cair, a gente sobe juros aqui, lá cai, entra dinheiro especulativo para ganhar na nossa renda fixa e o dólar cai. Só que primeiramente, primeiro de tudo, quem criou esse cenário de dólar elevado? Foi o próprio mercado financeiro apostando contra a nossa moeda. E quando eu falo mercado financeiro, eu não estou falando de pequenos investidores, eu, André, vocês aí em casa. Estou falando de gente que tem poder de mexer com uma variável, se negociar em massa, se negociar em peso e tiver aquela posição em peso. Eu estou falando de grandes investidores institucionais, eu estou falando de mercado financeiro mesmo. Então eles vão criar a sua própria realidade. Eu até brinco às vezes que o mercado financeiro é meio WandaVision, assim, é meio feiticeira Scarlet, porque ele cria a sua própria realidade e essa realidade acaba acontecendo, porque ele vai pressionar a inflação por meio do câmbio que ele manipulou, vai pressionar os juros futuros de uma forma que ele especulou, vocês peguem aí o verbo que vocês preferirem. Ele vai pegar ali também, forçar a taxa de juros mais alta por algo que ele especulou e com isso ele vai conseguir fortalecer sua narrativa e forçar o governo a seguir o que ele tá falando. Porque se não fizer, ele vai deixar o dólar num patamar mais elevado e vai ser mais difícil de controlar a inflação. Então o que está acontecendo com o dólar é a justificativa do mercado de que nós precisamos nos defender em moeda estrangeira, mas é uma forma de pressão para que esses desejos em relação ao corte de gastos e outras imposições do próprio mercado sejam satisfeitos. E isso acaba mexendo com outras variáveis e que vão sim forçar a esses desejos acabarem acontecendo, quase numa coisa autorrealizável. Mas eu quis aqui trazer esse ponto do dólar, porque é algo bastante perguntado por vocês. Débora, vamos pedir voto para o pessoal da firma, aqui para a própria firma, aí, que a gente está no final aí do prêmio IBEST 2024, que é o maior prêmio da internet. E a gente está concorrendo em 4 categorias: o melhor canal de opinião, de notícias e jornalismo com ICL Notícias, o melhor canal de opinião, que é o próprio ICL, o maior influenciador de economia e negócio, que é o nosso querido Edu Moreira, e o maior jornalista e influenciador com o César Calejão. Então, gente, votem lá, clique aqui, icl.com.br/ibest aí. Você sabe que a gente conseguiu no passado ganhar o que ganhou por causa de vocês, então vamos lá de novo, repetir aí a dobradinha aí, que eu quero tirar outra foto com aquela placa. E também vamos lembrar aqui que vai ter uma aula inaugural aí da terceira turma do Empreendedor Mestre, que vai ser no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, que é o segredo das vendas e da persuasão. Vale muito a pena essa aula, gente. É a aula que mais foi vista, que o pessoal mais fala aí dentro do Empreendedor Mestre. Então vai ser a aula que a gente vai escolher aí para inaugurar os trabalhos dessa terceira turma do Empreendedor Mestre. Vai te contar histórias de como engajamento, convencimento para você decolar seu negócio e vale muito a pena, tá certo, gente? Então clica aqui, iclmercado.com.br, se inscreve aqui pelo link aí e já deixa o sininho tocando aí, porque é imperdível. Você já é do Empreendedor Mestre? Vê aí que vai ser o próprio Edu explicando ao vivo isso, não é? Quer conhecer? Clica aqui também aí que você vai se apaixonar por esse produto, Débora. Exatamente, a aula vai ser imperdível, no dia 14 de novembro, então na quinta. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblar. E a gente volta amanhã para trazer aí as atualizações do que está acontecendo nesse mundão e na economia de uma forma geral. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar da jornada do herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram um sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!